Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live de sábado. Hoje com o tema Últimas Jogadas. E de fato, estamos vivenciando as últimas jogadas desse confronto entre a luz e as trevas. Isso é totalmente perceptível. E por quê, meus amigos? Então, os inimigos da humanidade, eles estão com muita pressa, mas muita pressa mesmo. Algo surreal. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, num ritmo alucinante. Eles são insanos, estão tentando de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Então, nós estamos presenciando várias mazelas pelo mundo, de todos os níveis, crise econômica global, né, uma quebra financeira de todas as grandes instituições, principalmente as ocidentais, né, dos financistas. Estamos presenciando também catástrofes ambientais de proporções épicas, Chernobyl 2, que foi denominado, aconteceu em Ohio. Agora teve mais um caso também nos Estados Unidos, na Flórida, que eu irei comentar ainda esta noite. Tem um impasse também, que está acontecendo na Ucrânia, a tensão absurda, e agora chegou no momento culminante, a tensão está no seu ápice, e já estão cogitando que pode ter de repente, um confronto mundial. Então, já estão cogitando essa possibilidade. Na verdade, eles estão atacando por todos os lados. Por todos os lados. Por quê? Porque tem pouco tempo. Quando você tem pouco tempo, você fica muito apressado e você atira para todos os lados. E é exatamente isso que nós estamos presenciando. Qualquer pessoa com uma capacidade intelectual mediana consegue perceber isso. Isso é nítido. E por que essa pressa toda? Essa ânsia de tentar, de repente, eles querem tentar de tudo. Ou o Grand Reset, essa agenda transhumanista, essa agenda dos senhores do mundo, é implantada, ou eles vão tentar destruir o mundo inteiro. Eles já deram esse recado. Para quem é bom entendedor, compreendeu perfeitamente. Tem umas pessoas ainda que estão com dúvida, mas parece, mediante as circunstâncias que estão sendo apresentadas, não tem muito para onde fugir. Não tem como chegar a outra conclusão. Vocês estão entendendo, meus amigos? E a gente sabe que existe também os agentes da luz que estão tentando alavancar a divulgação. Então, a divulgação é o ingrediente que vai mudar este mundo, que vai abrir alas para o novo sistema econômico, que vai abrir alas também para o desembarque e o encontro com os extraterrestres. Então, o fator determinante para a libertação planetária é a divulgação, a verdade, em outras palavras. Porque não tem como se libertar que não seja pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso aí já é clássico, que era inclusive a frase emblemática do capitão. Então, meus amigos, a gente começa a perceber isso. E a gente começa a perceber também a falsidade das pessoas. Fica nítida essa falsidade. Então, há tempos atrás, isso aí, qualquer um que acompanhava política sabe muito bem do que eu estou falando, a esquerda sempre foi contra os Estados Unidos, sempre a favor da Rússia e da China. E como a gente começa a perceber que governos, pseudo-governos de esquerda, vou colocar aqui, agora mudaram de lado, estão criticando o Putin, porque ele é uma ameaça, defendendo os Zelensky, e os Estados Unidos, em outras palavras, seria isso? Como assim? Os Estados Unidos não eram os capitalistas malvadões, imperialistas, que exploravam as pessoas, e a Rússia sempre foi uma vítima, agora mudou? Não é que mudou, é que eles nunca realmente serviram às suas ideologias. A ideologia era simplesmente um pretexto, porque eles estão a serviço dos seus mestres. Entenderam, meus amigos? A despeito da ideologia que eles professam. Essa que é a realidade. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem perceber isso. É só ver, por exemplo, o depoimento, já faz algum tempo que foi feito, pelo presidente do PCO, Partido da Causa Operária, que é um partido muito de esquerda, não é pouco não, é bastante de esquerda mesmo, do Rui Pimenta. Ele foi bem categórico. Infelizmente, o pessoal aí serve a elite. Falou. Ele foi perseguido, ele falou a verdade. O Lulu serve a elite. Essa que é a verdade, a elite bancária, dos metacapitalistas. Porque para eles, o capitalista malvadão é o dono da padaria, é o dono da loja da esquina, não é o Klaus Schumacher, fora imagina. Esses são os bonzinhos, esses são os capitalistas do bem, os metacapitalistas. Vejam a contradição, meus amigos, a tremenda hipocrisia. É esse mundo que nós vivemos. E tem pessoas que não conseguem enxergar essa realidade, que é óbvio. É óbvio, É impressionante isso. E alegar que o Putin se tornou um cara de direita é simplesmente risível. Até 2 anos atrás, até 1 ano atrás, até hoje, a direita conservadora
tem o Putin como uma pessoa de esquerda. A questão é que o Putin não é de esquerda. Hein? Ele pode ter essa casca ideológica. A questão é que ele está trabalhando em prol da humanidade. Ele está trabalhando para a divulgação. Ou seja, ele é um antiglobalista. E qualquer um, a despeito da sua casca ideológica, que lutar contra os reis, né, os senhores do mundo, terá o nosso apoio. E é assim que nós devemos proceder. Ok, meus amigos? É exatamente isso. Então, despertar da consciência é transcender também as cascas ideológicas. Então, se você está preso ainda a uma ideologia funciona, meu querido, exatamente igual aos sistemas de crença. É a mesma coisa. Então, você tem que ter visão além do alcance para perceber as coisas como elas são de verdade. Hoje eu tenho muitos slides para serem apresentados, são 73 slides, se eu não me engano, apenas de notícias. Então, slides exclusivos para notícias. Então, ok, meus amigos? Está acontecendo muita coisa, é muito rápido, não dá para parar e dá muito trabalho. Porque imagine vocês, notícias e slides que nós estávamos preparando ontem, alguns já estão obsoletos, tem que ser atualizados. Então, é muito rápido. Imagine ontem. Então, deixa eu iniciar aqui com os slides. Vamos embora, vamos decolar a nossa espaçonave. 13 de fevereiro, bastante recente, Serang, Indonésia, isso aqui. Olha só que imagem surpreendente, meus amigos. Com certeza você não vai ver uma dessas todos os dias. Aliás, é bastante raro. Porque isso aqui, olha só, vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Olha só que fantástico isso aqui, né? Algo realmente incrível. Incrível. E lembra bastante uma estação orbital, que é uma cidade flutuante que foi mencionada pela Helena Danã, que existe em Saturno. O comando Ashtar é mais ou menos isso aqui, tá, meus amigos? A base do comando Ashtar. É exatamente essa descrição aqui. E a semelhança é muito grande. Uma das estações do comando Ashtar fica em Júpiter, Saturno, não, desculpe, meus amigos. Júpiter, e tem essa aparência aqui, bastante similar mesmo ao que foi visto aqui na Indonésia. Realmente uma imagem espetacular. O próximo, aqui, meus amigos, aparições todo mundo, algo realmente que está chamando muita atenção do mundo inteiro. 17/2/2023, Croácia. Círculos estranhos capturados no céu da Croácia, as pessoas capturam círculos estranhos no céu da Croácia, as imagens estão se tornando virais naquele país. Muitos cidadãos ficaram surpresos e temem que seja um sinal de algum evento forte. Com certeza. Pelo menos esta visão, essa descrição é bastante compatível com a realidade. Publicado aqui, pelo Fenômenos Naturais e Notícias, é realmente algo sensacional. Olha só isso aqui, meus amigos. Olha só essas imagens em círculo. Realmente é algo impressionante. Né? Impressionante mesmo. Aqui, meus amigos, mais ainda, Idaho, nos Estados Unidos, segundo a testemunha, os fenômenos ficaram parados por mais de 15 minutos, dia 15/12/22, isso aí já faz algum tempo. Não são meteoros, detritos espaciais ou aeronaves convencionais, compartilhados por Nancy McLeod. Muito interessante também. Aqui, meus amigos, essa aqui já é bem recente mesmo, dia 15/2/2023, na Argentina. Falei em Argentina, um abraço especial para nossos amigos argentinos que estão acompanhando as nossas lives. Aqui, Argentina, Córdoba. Uma imagem espetacular. Foi visto algo parecido, mas faz um bom tempo. Que agora reapareceu na Argentina, que parece tratar até mesmo de uma nave-mãe camuflada. É isso que se assemelha. Aqui, meus amigos, aqui interessante, Holanda expulsa diplomatas russos, atenção, entre a União Europeia e a Rússia está aumentando, e os Estados Unidos colocando pimenta nessa história, principalmente a Kamala, né? A Kamala fez uns pronunciamentos ali terríveis, né? Que estamos em batalha contra a Rússia, etc. A Rússia está com batalha contra o mundo, não é eles que estão contra a Rússia, a Rússia está contra o mundo inteiro. A narrativa é essa. Amsterdã, a Holanda anunciou nesse sábado 18 a expulsão de vários diplomatas russos e o encerramento do escritório comercial de Moscou em Amsterdã, utilizando, segundo o governo holandês, para fins de espionagem. É isso que eles estão alegando, quer dizer que seja verdade. O anúncio ocorre após a recusa da Rússia de conceder vistos a diplomatas holandeses para sua embaixada em Moscou e seu consulado em São Petersburgo, que fechará em razão da falta de pessoal. Isso é o Ministério das Relações Exteriores holandês. Então, como eles já iam pular fora, já não vai ter mais embaixada no país da Rússia, eles aproveitaram também para cancelar a embaixada russa. E isso coloca muita pimenta já nessa situação que está extremamente tensa. Aqui, meus amigos, manchas misteriosas aparecem nos anéis de Saturno e não sabemos o que causa. Eles nunca sabem de nada, né? Eles sempre, assim, em Saturno, nos anéis de Saturno. Aliás, tem uma informação que praticamente eles tentam esconder, eu já vi duas fontes só falando sobre isso, que, na verdade, Saturno mudou o seu eixo.
E essas anomalias são observáveis em todas as planetas e luas do nosso sistema solar. Então não é algo isolado. Isso acontece e está cada vez mais evidente. Por quê, meus amigos? Porque as energias do cinturão de fótons da quarta densidade já se fazem presentes aqui no nosso sistema solar. E isso é perfeitamente observável, perceptível, não tem mais como esconder, não tem mais como colocar debaixo do tapete. É como o JJ Rutark falou. Nós esperamos, a partir de 2026, mudanças geofísicas no planeta Terra. E essas mudanças só não chegaram ainda, tá, meus amigos? Porque os seres de luz estão segurando. Assim como eles seguraram o flash solar de 2018. Né? E outro também mais recente, 2022. Que seria o flash solar já da transição planetária. Então nós estamos, sim, já na iminência já de grandes acontecimentos. Estamos muito perto mesmo. Nunca estivemos tão próximos. E falando sobre as tensões, meus amigos, é como eu estava dizendo na minha introdução. Eles vão tentar de tudo. Vão tentar. Vejam, eu falei isso há mais de um ano atrás. Quem acompanha as lives sabe o que eu estou falando. Que se a Cabal esgotasse todos os seus recursos, a sua última opção seria o quê? A destruição do planeta Terra. Se esse mundo não for nosso, não será de ninguém. Destruir, implodir as suas próprias economias, acabar com tudo. Porque na cabeça deles é o seguinte, ou nós vencemos ou vencemos. E se nós não podemos vencer, esse mundo não será de ninguém. Nós estamos tratando de verdadeiros psicopatas. Essa que é a realidade. Esse é o espírito dessas pessoas. Aqui, meus amigos. Equipe canadense relata 2 OVNIs dançando no céu sobre o Yellowknife. Isso eu não conheço. Yellowknife. Knife, deve ser. Não tem problema. Se eu errei a pronúncia, está escrito aí para vocês. O importante é a informação. Aqui, meus amigos. Na gravação de áudio, a tripulação pode ser ouvida dizendo à torre de controle de tráfego aqui aéreo de Yellowknife, que estava observando 2 luzes dançando no céu. 2 luzes dançando, brincando no céu, ao se aproximarem do aeroporto. As luzes pareciam mudar do leste para o noroeste da cidade. No entanto, o controlador de tráfego aéreo no solo relatou não ter visto nada no radar e não tinha sinal nenhum de outro objeto no céu. Então o controlador de tráfego alegou, olha, não tem nada, sinto muito lhes dizer, mas não tem nada. Mas ele falou, não, mas nós vimos. E isso está gravado, tá, meus amigos? O pessoal do avião testemunhando a aparição. Por quê, meus amigos? É como eu havia dito já em outras lives. Os OVNIs, se eles quiserem ser vistos, eles serão vistos. Agora, se eles não quiserem ser vistos pelos radares da Terra, não serão vistos. Eles podem ficar perfeitamente invisíveis e imperceptíveis a qualquer radar, a qualquer sistema de satélite existente no nosso planeta. Porque a nossa tecnologia é totalmente obsoleta próximo deles. É como se nós estivéssemos na Idade da Pedra. Tá? Então, os jatos mais avançados, a tecnologia mais avançada é da Idade da Pedra. Principalmente se nós estivermos nos referindo a extraterrestres de densidades superiores. Porque é bom salientar aqui que a tecnologia reversa que está à disposição aqui dos militares, do Serviço Secreto Espacial do planeta Terra, é obsoleta comparado à tecnologia dos extraterrestres. Então, imaginem vocês que os OVNIs que são produzidos aqui é como se fossem os primeiros carros lá da década de 30, lá da década de 20. E os OVNIs dos extraterrestres seriam como o BMW aqui, mais recente, como se fosse o Porsche. É claro que não tem comparação. Seria mais ou menos isso, tá, meus amigos? Essa que é a realidade. E isso eu estou me referindo às naves de tecnologia reversa. Eu não estou me referindo aqui a caças convencionais, a F-16, nada disso. O incidente foi relatado usando os protocolos CIRVIS, Instruções de Comunicação para Relatar Avistamentos de Inteligência Vital, que não são usados por pilotos para relatar avistamentos de objetos voadores, não identificados na aeronaves hostis. De acordo com o relatório do incidente, os tripulantes não explicaram por que viram as luzes. O incidente ocorreu na mesma época, bom frisar aqui, em que um balão espião suposto, deixa eu colocar aqui entre aspas, suposto balão espião chinês estava à deriva no Canadá. Mas não está claro se os 2 eventos estão relacionados. O incidente em Norte foi marcado no banco de dados dos CADORs como rótulos, balões meteorológicos, meteoro, foguete, OVNI. Um voo da Air Canada sobre a Colômbia Britânica apresentou um relatório semelhante, apenas 2 dias depois, descrevendo um grande balão como algo pendurado nele. É interessante esse tipo de coisa. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tem mais, meus amigos. Não para, é um surto de OVNI para todo lado. E por quê, meus amigos? Porque tem vários fatores. Primeiro que eles querem utilizar isso como moeda para atingir algum objetivo. Os escuros querem usar isso como moeda política para tentar emplacar, de repente, supostamente, quem sabe, uma suposta invasão dos alienígenas malvadões. E, ao mesmo tempo, a Aliança da Terra está utilizando esse cenário
para também alavancar a sua agenda de divulgação. Então é como se fosse uma corda. Então pense o seguinte, pensa essa situação como se fosse uma corda. Só que tem gente puxando para um lado e puxando para o outro. Só que apenas uma narrativa vai prevalecer no final. É isso mesmo. A aeronave MG-21 foram enviadas para interceptar o OVNI de 2 aeronaves. Lancer foram enviados para a área do sudoeste da Romênia, 10 minutos após o avistamento, mas não puderam confirmar a presença do objeto. Disse o Ministério, acrescentando que o balão suspeito estava voando a uma altitude de 11 mil metros, 11 quilômetros. O avistamento na Romênia ocorre em meio a uma disputa diplomática entre os Estados Unidos e a China, depois que os Estados Unidos derrubaram o suposto balão espião em 4 de fevereiro. Interessante é isso. Eles vieram... Porque assim, se era um balão e mandaram aviões para interceptá-lo e não apareceu nada, aí fica difícil, né? Porque balão não tem muito como esconder, né? É complicado. Muito bem. Aqui, meus amigos, aqui o Brasil também não podia ficar de fora. Aqui, G1, vídeo, objeto esférico é registrado no céu de Macapá. Especialista descarta ser balão meteorológico. Não é. Infelizmente, não é um balão. O objetivo esférico foi registrado no céu de Macapá por uma equipe da Rede Amazônica por volta das 5h45 da manhã dessa segunda-feira, dia 13. No vídeo de cerca de 1 minuto e 30 segundos é possível ver o objeto seguir em várias direções. É um pontinho no céu, tá? A equipe estava no bairro de São Lázaro, na zona norte da capital, e se preparava para uma participação ao vivo. Bom dia Amapá. É isso mesmo. Primeiro telejornal local. De acordo com o cinegrafista Abner Souza, que capturou a imagem, o objeto ainda se movia por mais 8 minutos, depois sumiu, desapareceu. Então, realmente, essas aparições estão cada vez mais notórias, mais comuns. E é bom a gente recapitular, meus amigos, que a própria Helena Danã, ela falou, isso já faz algum tempo, acho que faz mais de um ano, que o primeiro passo para a revelação da Federação Galáctica de Mundos, que mais e mais eles iriam aparecer nos nossos céus, que eles iriam se multiplicar nos nossos céus e iriam chamar a atenção. Pelo visto, eles estão alcançando o seu objetivo, porque eles estão, de fato, chamando muito a atenção. Não tem como duvidar disso. Se a intenção era essa, esse objetivo está sendo cumprido. Tem mais ainda, meus amigos. Luzes estranhas são filmadas no céu de Curitiba, Paraná, Brasil. Aqui, luzes estranhas no céu de Curitiba. Um abraço para os nossos amigos paranaenses que estão aqui prestigiando as nossas lives. Aqui, abre aspas. Um objeto com luz estranha foi flagrado no céu de Curitiba pela região do Centro Cívico durante o fim de semana. Países como Uruguai, China, Canadá e Estados Unidos investigaram a mesma situação. Ou seja, está todo mundo empatado. Com toda essa agitação de objetos voadores sendo abatidos pelos militares dos Estados Unidos, a população do mundo todo agora tem seus olhos voltados para o céu, e não está sendo diferente na capital do Paraná, Curitiba. É bom entender, meus amigos, tem muitas pessoas alegando que está sendo feito para tentar acobertar algo, mas se está acontecendo no mundo inteiro, aí fica complicado. Fica muito complicado você querer alegar que a China e a Rússia estão cooperando com os Estados Unidos. Na verdade, se você alegar isso, você vai ser totalmente insano. Não tem lógica, não tem sentido. O que pode acontecer, sim, já é outra coisa. É você usar essa situação que já existe para tentar encobrir certas coisas que são, assim, desconfortáveis. Entenderam, meus amigos? Aí já você está simplesmente se utilizando dessa situação, aproveitando a deixa. Tá aí mesmo, então vamos usar isso ao nosso favor. Mas é algo já existente, porque não tem como combinar. Vamos ser sinceros aqui, vamos convir. É fato, China, Rússia, Estados Unidos são inimigos. E está acontecendo em todos esses países. Tá? Ele não citou aqui a Rússia, mas no dia 3 de janeiro também a Rússia bateu um 9. Eu mostrei essa notícia para vocês. Eu fui o primeiro, acho, que mostrei essa notícia. Tá ok, meus amigos? Essa é a realidade. Vamos pro próximo aqui. Legisladores zombam de Biden após discurso sobre o OVNI. E daí foi difícil. A China está rindo dele, provavelmente. Colton disse em um comunicado à Fox News Digital, abre aspas, o Biden não tem problemas para bater balões meteorológicos, mas quando o balão espião da China estava em sua mira sobre o Alasca, ele não disparou. Ele tem medo do partido, que tá, para vocês, do partidão chinês, e eles sabem disso. Isso é perigoso para a América. Os republicanos já usando essa situação para atacar o Biden, aproveitando a deixa. Colton disse em um tweet na quinta-feira, o PCC, no caso o partidão da China, está rindo da cara dele. Impressionante. Que coisa. Realmente, o Biden virou uma piada, dentro mesmo dos Estados Unidos. O senador do Alasca, Dan Sullivan, disse que, abre aspas, os comentários do presidente deixaram o povo americano com mais perguntas do que respostas. De fato,
Porque, afinal de contas, a representante da Casa Branca disse que não é de origem alienígena, não é da China, não é da Rússia, então, afinal, quem é o pai da criança? Né? E, é claro, mas isso dá margem para mais especulação ainda. Sullivan disse em comunicado à Fox News Digital, abre aspas, como já enfatizei com altos funcionários do Departamento de Defesa, em particular a secretária adjunta de Defesa, Melissa Dalton, o ponto de discussão de que só agora estamos vendo objetos porque reajustamos nossos radares após o balão chinês é inquestionável, a melhor das hipóteses. Então, porque agora os radares, eu acho que os radares do mundo inteiro foram reajustados, né? Não foi só dos Estados Unidos, porque é inacreditável essa mudança de narrativa, porque até então, meus amigos, eles ignoravam essas aparições. Essas aparições eram tidas como teoria da conspiração, como loucura, era simplesmente deixado para trás, ninguém dava atenção. Agora não, o mundo inteiro está dando atenção aos OVNIs. Isto você tem que prestar atenção. Isso diz muita coisa. Por que eles estão dando atenção a algo que é comum, que já acontece há décadas? Porque eles estão preparando algo. É aquela luta da corda que eu falei para vocês, um puxando para um lado e puxando para o outro. Eles estão usando essa situação, de repente, para se favorecer. Então a Cabal quer utilizar isso para favorecer a sua agenda, para de repente emplacar, os alienígenas são muito perigosos lá na frente, ou até mesmo tentar acobertar certas coisas que estão acontecendo, desastres, etc. E por outro lado, nós temos os agentes da luz, da aliança, tentando utilizar isso como moeda política, como uma plataforma, como um trampolim para alavancar a divulgação, para que a divulgação possa acontecer de verdade. Então nós temos aqui uma disputa. Este que é o fato. Muito bem. Aqui, meus amigos. Aqui, Sputnik Brasil. China rebate OTAN sobre balões derrubados pelos Estados Unidos. Pare de criar inimigos imaginários. A coisa fica complicada, né? Os comentários da Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, sobre objetos aéreos derrubados nos Estados Unidos e no Canadá, nada mais são que especulação negativa, diz aqui o porta-voz da China. Sobre a China, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, nesta quarta-feira, dia 15. Embora apenas um dos artefatos voadores abatidos nos últimos dias tenha origem chinesa, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, sugeriu a possibilidade desses objetos serem a prova de que Pequim e Moscou estão aumentando a atividade de vigilância e inteligência em várias partes do planeta. Washington afirma que o balão chinês foi lançado para fins de espionagem, mas Pequim rebateu essa informação e aponta que o objeto se tratava de uma sonda meteorológica perdida e nada mais. O governo de Xi, do Xixao, informou que o balão abatido em 4 de fevereiro era de origem chinesa, mas não tinha fins militares ou de espionagem. Então a China aqui está alegando que os Estados Unidos estão utilizando isso como pretexto para tentar atacar o seu país, para aumentar a tensão entre Rússia e China. Então vejam, meus amigos, vamos lá, vamos tentar entender isso. Deixa eu retornar aqui a minha espaçonave rapidamente. Vamos tentar fazer uma leitura correta da situação. A Cabal quer vencer a qualquer custo. Eles não aceitam a derrota. Já viu aquele cara que não sabe perder? Não sabe perder. Eles não vão aceitar a derrota. Uma das alternativas é tentar destruir o mundo. Então, para destruir o mundo, de repente, se você fomentar um confronto entre as nações, pode ser uma saída. De repente, também acontecer várias catástrofes, também seria uma alternativa válida. Vocês estão entendendo agora, meus amigos? Ou, de repente, a gente consegue emplacar uma narrativa que os alienígenas são muito ruins, que podem, de repente, mudar esse jogo ao nosso favor. Então, eles estão trabalhando com 3 hipóteses diferentes, 3 possibilidades, que para eles tanto faz. O que eles não vão aceitar é a derrota. É claro que eles preferem a hipótese que tenha, de repente, os alienígenas são muito ruins e que a população realmente compre essa ideia e, de repente, eles consigam fazer o seu tão sonhado, desejado grande reset. Agora, se não der certo, vamos para o plano C. Seria o quê? Acabar com o mundo. Entendeu? O mundo não é nosso, então não vai ser de ninguém. Então é essa a situação, meus amigos. E no outro lado do jogo, é bom compreender, esse jogo de xadrez, aqui por isso que o tema da live é últimas jogadas, estão tentando aqui alavancar, usar isso, esse cenário, para que a divulgação possa acontecer. Por isso que eu falo, meus amigos, essa batalha não tem como perdurar por mais tempo. Estamos, de fato, nos momentos finais. Pena que poucas pessoas conseguem perceber isso. Não tem muitas jogadas, assim, tem poucas peças na mesa. Então, quando tem poucas peças na mesa, e a gente sabe que o rei já está acuado, quem joga xadrez, a gente já começa a contar as jogadas finais. Então, tem muita jogada para ser feita, não. Então, é impossível esta batalha se arrastar por muito mais tempo.
Nessa terça-feira, dia 14, o porta-voz apontou em termos de vigilância, os Estados Unidos são líder global na espionagem de outros países. Falando, vocês acham que nós somos... Ele contra-atacou. Ele está acusando aquilo exatamente que está acusando eles. Segundo ele, a comunidade internacional, incluindo a Europa, pode confirmar o fato, uma vez que foram vítimas de espionagem pela nação norte-americana. Abre aspas. Ele tem experiência pessoal nesse assunto. Disse, além disso, de acordo com Wang, né, que é o porta-voz aqui da China, apenas no ano passado, balões aerostáticos dos Estados Unidos sobrevoaram ilegalmente por mais de 10 vezes o território da China. Isso aqui é muito sério. Então ele está falando o seguinte, por que os Estados Unidos está reclamando? Porque já teve vários balões americanos aqui em nosso território. E ninguém ficou chorando. Ninguém falou que era espião, ficou simplesmente, o governo chinês levou numa boa. Agora, por que eles estão fazendo esse escarcéu todo? Então, isso aqui é uma acusação, um argumento muito forte aqui. É muito forte mesmo. Tá, meus amigos? E, de fato, eles têm como comprovar. Porque ninguém... Imagine um porta-voz afirmar isso, com certeza ele tem como provar. Então, isso aqui é um argumento muito forte mesmo. Próximo. Especialista político de abate de OVNIs do BID visa distrair o público de crises reais. Aqui. Para especialistas em política externa, o foco dado às supostas ameaças vindas do céu visam desviar a atenção de casos como a explosão aqui de Sputnik Brasil, lá no Nord Stream 2, nova política do governo, gasoduto no caso, né, governo do presidente dos Estados Unidos, o BID, de abater regularmente misteriosos objetos voadores não identificados. É provavelmente parte de uma operação psicológica para desviar a atenção do público de crises de escândalos reais. E, aliás, escândalos não faltam nos Estados Unidos. É só ver a questão dos documentos que ele estava portando, que não poderia, sem falar também das investigações, que envolve um tal de laptop, que vocês bem sabem que eu estou me referindo, sem falar também do que está acontecendo em Ohio, várias explosões aí, ambientais, catástrofes, acidentes, muitos acidentes. De repente, todos os acidentes do mundo estão acontecendo de uma hora para outra, para apertar o botão dos acidentes. Não liga aqui o botão do acidente, parece que é isso. É o que parece. Como um artigo do jornalista Daniel Hersh sobre os Estados Unidos supostamente atacando os gasodutos aqui, que ele foi um jornalista proeminente, fez essa denúncia, disseram analistas da Sputnik. Aqui, meus amigos, Sputnik Brasil novamente, Estados Unidos assumiu responsabilidade por explosões do Nord Stream e estão felizes, segundo Lavrov. Aqui, Lavrov. Autoridades dos Estados Unidos reconhecem, aqui palavras dele, que são responsáveis pelas explosões do gasoduto Nord Stream 1, 2, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, nesse domingo, dia 12. Abre aspas. Na verdade, as autoridades americanas admitem que as explosões que ocorreram no Nord Stream 1, Nord Stream 2 foram obra deles. Agora eles estão felizes em falar sobre isso, disse Lavrov. Segundo o diplomata russo, os Estados Unidos sabotaram, ele que está dizendo, sou eu, tá? Muito bem, aqui é o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, sabotaram os gasodutos para destruir a poderosa aliança construída entre energia russa e tecnologia alemã, já que ameaça o monopólio de diversas empresas americanas. Aliás, os únicos que teriam razões e motivos para isso, quem o único seria beneficiado com esse tipo de acidente seriam os americanos. Isso é fato. Na última quarta-feira, o jornalista investigativo norte-americano, ganhador do prêmio Pulitzer, está na Fox News, revelou em um artigo titulado, aqui em português seria Como a América tirou o gasoduto Nord Stream na tradução, publicado no Substack, que os mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos plantaram, aqui no caso, coisas que não deviam, para destruir os gasodutos Nord Stream no ano passado. Aqui tem mais, meus amigos. O jornalista Seymour Hersh, que fez essas denúncias, ele prometeu revelar mais informações incriminatórias ligando os Estados Unidos à explosão do Nord Stream 2. Isso é muito sério. Então, se ele realmente apresentar provas assim irrefutáveis, o que vai acontecer? Será que daí os republicanos realmente vão tirar esse cara? Será que os americanos vão acordar? Porque eu não acredito que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem uma impressão do povo americano, eu estou decepcionado. A gente fica decepcionado, porque tem que ter uma pressão muito forte. Então, se você mora nos Estados Unidos, você tem que pressionar os parlamentares, senadores, republicanos, para fazerem alguma coisa. Porque, sinceramente, a coisa está chegando num nível muito perigoso, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. É um perigo para a humanidade. Aqui, Rússia confirma a resolução pedindo ao chefe da ONU, Lulu, que investigue o que aconteceu lá no Nord Stream. Estou fazendo esse pedido formal. E se essas provas aparecerem, porque já foi feito, ele mostrou várias evidências fortíssimas. Na última live eu apresentei. E agora ele diz que tem provas mais contundentes ainda, muito mais robustas, que vão tirar todas as dúvidas. Ninguém vai poder alegar, não foi bem assim. Aí eu quero ver como vai ficar o negócio. Vai colocar realmente fogo no parquinho, de uma vez por todas. Que coisa, meus amigos, a verdade vindo à tona, as máscaras caindo.
Aqui, Christopher Mellon, que passou, é o Christopher Mellon, tá aqui a fotinho dele, que passou quase 20 anos na comunidade de inteligência dos Estados Unidos, é um dos responsáveis pelo atual movimento para o desacobertamento dos OVNIs dos Estados Unidos. Postou em seu blog um parecer sobre os recentes eventos de OVNIs sendo abatidos pela Força Aérea dos Estados Unidos. Então, a opinião do Christopher Mellon tem muito peso, tá, meus amigos? Então, ele participa, ele é daqueles agentes do Pentágono, do processo de divulgação, que estuda os OVNIs, junto com agora esqueci o nome dele, tá? Mas ele trabalha com o AVNOEB também. Tá? Em suma, aqui eu resumi para vocês, porque o texto é gigantesco, tá? Ia ficar muito maçante se eu apresentasse tudo. Em suma, Mellon afirmou que os incidentes recentes muito provavelmente não se referem à vida alienígena. Muito bem, olha só a análise dele aqui, a leitura dele. No entanto, ele deixa claro que essas anomalias só apareceram agora porque o sistema de radar está mais frouxo e notificando tudo que é estranho. Interessante que esse padrão não é mais apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, porque até então o padrão era outro. Eles tentavam acobertar tudo, simplesmente ignorar essas aparições, agora não. Tudo que aparece no radar, qualquer anomalia é identificada e é colocada publicamente, é divulgada publicamente. Então, uma mudança de postura no mundo inteiro. Impressionante isso daqui, né? Meus amigos, nós estamos vivendo exatamente a batalha da divulgação. Aqueles tentando usar essa ferramenta, essas informações, para tentar, de repente, levar o mundo a uma grande enganação, uma grande ilusão, de repente que os alienígenas querem dominar o mundo, ou até mesmo para tentar encobrir certas coisas indesejáveis, e por outro lado, a aliança tentando usar isso como trampolim para que a verdade possa ser exposta e conhecida por todas as pessoas. É uma verdadeira queda de braço. Se esses padrões existissem há 20 anos, presta atenção nisso daqui, teríamos talvez milhares de relatórios e registros de objetos estranhos identificados, verdade. Se eles divulgassem tudo que aparece no céu, nós teríamos milhares de relatos diferentes. Mellon também afirma que os extraterrestres existem. Olha só. E, por certo, estão aqui a longa data. Ele é consultor do Pentágono. Presta atenção, o que ele fala tem muito peso, que eles já estão aqui há muito tempo. E é uma verdade. Aliás, fizeram um acordo com o governo alemão, em 1930, no tempo da Maria Orsic e do Bigodinho, e depois fizeram um acordo, em 1955, com o governo dos Estados Unidos, que é o Tratado de Greada, amplamente difundido pelo William Cooper no seu livro Eis o Cavalo Amarelo, sem falar de outras evidências. Várias testemunhas. Aliás, as testemunhas sobram. John Lear, também, a própria bisneta do Eisenhower, a Laura Eisenhower, o sargento Robert Dean, entre outros. É uma questão de tempo para que as investigações do projeto Galileu, e quem está à frente do projeto Galileu hoje, liderados pelo AVNOEB. Meus amigos, uma hora eu vou falar uma coisa para vocês. O antigo diretor do projeto Galileu, ele era um escuro, ele era um torturador de extraterrestres. Eu já fiz essa live para vocês. E foi substituído pelo AVNOEB, que tem uma postura completamente diferente. E tem gente que acha que a luz não trabalha. Como eu falo para vocês, a luz trabalha de uma forma talvez sutil, a maioria não percebe, mas se a gente for analisar friamente, a gente consegue chegar a essas evidências. Liderados por se você usar a lupa, você chega lá. Liderados por AVNOEB. Quem é o AVNOEB? É o mesmo que identificou o Oumuamua em 2017. É o mesmo que falou que existe um artefato no Oceano Pacífico, exatamente onde estão as arcas. E ele vai fazer uma expedição para lá. Meus amigos? É o mesmo senhor. E é o mesmo senhor também que alegou, ele é muito polêmico, ele alegou que existem 1 quadrilhão de OVNIs sitiando o nosso sistema solar. É este mesmo, é a mesma pessoa. É essa pessoa referida aqui pelo nosso querido amigo aqui, o Christopher Mellon. Lideradas pelo AVNOEB, sejam comprovadas. Que coisa! Estamos numa contagem regressiva para esta confirmação. Olha só, estamos numa contagem regressiva para essa confirmação. E os últimos acontecimentos envolvendo o UAPs, Objetos Anônimos Não Identificados, que é o novo nome para os OVNIs, que é a mesma coisa no final, são o marco dessa contagem regressiva. Realmente um post incrível. E tem mais aqui. Se um ou mais desses UAPs se revelarem alienígenas, essas revelações também podem funcionar em benefício de nossa espécie, como Ronald Reagan uma vez opinou em frente à Assembleia Geral da ONU. Isso aqui é bem interessante, bem peculiar, esta afirmação aqui. Abre aspas. As espadas não podem ser transformadas em arados? Podemos nós, todas as nações, não viver em paz? Em nossa obsessão pelo antagonismo do momento?
Muitas vezes esquecemos o quanto une todos os membros da humanidade. Talvez precisemos de alguma ameaça externa e universal para nos fazer reconhecer esse vínculo comum. Ocasionalmente penso com que rapidez nossas diferenças mundiais desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Palavras do Ronald Reagan, aqui um discurso icônico, emblemático do ex-presidente dos Estados Unidos na década de 80. Agora o Christopher Mellon comenta. Eu pergunto a você, uma força alienígena já não está entre nós? Ele está perguntando. Eu acho que ele sabe a resposta. É claro que sim. É claro que sim. O que poderia ser mais estranho às aspirações universais dos nossos povos do que uma guerra e ameaça de guerra? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, o Christopher Mellon, ele sabe de tudo. Ele trabalha no Pentágono. Ele está sendo sutil. Ele está querendo. Se você pegar a frase inteira, meus amigos, deixa eu retornar esse passionado, porque isso aqui merece uma atenção especial. Se você pegar o texto inteiro, você percebe que ele está dizendo verdades na cara de todo mundo nas entrelinhas. Só que a maioria não percebe, não consegue decifrar. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha só, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, não vai demorar muito. Nós estamos na iminência desse acontecimento. Só que isso pode ser para o benefício da humanidade, ou de repente, como o ser humano tem essa tendência para querer um inimigo, de repente eles vão tentar isso para formar aí, unir os povos, de repente criar um governo mundial. O Christopher Mellon está simplesmente descrevendo o que nós já estamos mostrando há muito tempo. Entenderam? É realmente algo espetacular. E ninguém percebe. Porque é muito fácil. Eu fico observando os canais por aí, meus amigos. Todo mundo quer uma explicação única, universal. Não, por que isso? E às vezes é verdade. Só que não é toda a verdade. É apenas parte da verdade. O que está acontecendo no mundo é algo muito complexo. Então não dá para você simplesmente contar, é isso, é aquilo. É um conjunto de vários fatores diferentes. De vários interesses diferentes também. Várias agendas diferentes. Agora presta atenção nisso aqui, meus amigos. Rebecca Rose. Rebecca Rose fez parte do projeto Montauk e também do projeto de 20 anos. É uma denunciante do Serviço Secreto Espacial. Presta atenção nisso aqui. Ela que falou, ela que mostrou, através das visões que ela teve no projeto Montauk, como ela funcionava como um cronovisor vivo, biológico. Quando era pequenina, tinha apenas 6 aninhos de idade, isso foi em 1970, agora vamos ser 78, final da década de 70, agora não vou lembrar exatamente, mas final da década de 70, ela tinha 6 aninhos de idade. Através do projeto Bala de Prata, que era um projeto onde eles usavam pequeninos para visualizarem o futuro e trazer informações para eles. Tá, ok. Ela fala que a Rússia trabalha com os pleiadianos. Ela afirma aqui. E ela é americana. O mais incrível é que ela é americana. Muito bem. Tem visão além do alcance. Né? Muito bem. Aqui. Nosso olhar se dirige cada vez mais para o céu. Vemos uma confusão cada vez maior, intencionalmente apresentada sob, abre aspas, o que há lá em cima. Tiroteios, estamos vivendo isso mesmo. Tiros errados e mentiras, narrativas, informação contra informação. Sabemos, talvez de forma distorcida, que as coisas estão nos trilhos. A gente percebe que as coisas estão no caminho certo. Quando você usa o seu terceiro olho, quando você usa o quê? O seu nível de consciência. De que outra forma poderia ser? Pergunta aqui Rebecca Rose. Posso sentir a proximidade da verdade penetrando mentes obtusas e uma imprensa selvagem. De fato. Minha consciência aponta para o fato de que a revelação se aproxima. Olha só, a revelação se aproxima. Nossos amigos estelares são muitos, e pelo que observo, perto, não muito longe, isso é relevante para o fogo que queima dia e noite nesse planeta. Agora, o fogo da duplicidade e do caos. Vidas perdidas e manobras maliciosamente orquestradas. Também vejo que através do reino linear deve ser, porque está traduzido em inglês, da multidimensionalidade, deve ser liminar mesmo, da multidimensionalidade e da clarividência desatrelada, temos agora uma oportunidade ainda maior de ouvir as nações estelares de maneiras íntimas e pessoais. Não ouça as notícias, mas o seu coração. Uma mudança vem. E viemos aqui para isso. Rebecca Rose. Palavras geniais. Meus amigos, nós somos sementes estelares. E nós estamos aqui para mudar o mundo. Tá? Então não faria sentido você ser uma semente estelar para os escuros acabarem vencendo. Então nós estamos aqui, essa mudança está acontecendo, e se você usar o seu eu superior, se você enxergar isso através da sua intuição, utilizando a sua glândula pineal, você vai entender, você vai compreender, você vai assimilar o que de fato está acontecendo. Não segundo as narrativas, não segundo essa grande confusão, você vai conseguir transcender essa confusão, porque a confusão é como se fosse uma nuvem de fumaça.
Então você tem que passar por essa nuvem de fumaça e chegar à verdade. E você só pode fazer isso utilizando devidamente a sua capacidade psíquica, tendo contato com o seu eu superior. Maravilhoso. Tem mais, meus amigos. Nuvem misteriosa que apareceu na Turquia antes do terremoto, agora aparece na Argentina. Será que é a nuvem que anuncia essas catástrofes? É o que está aparecendo. Né? Uma nuvem misteriosa que apareceu na Turquia é exatamente igual, tá, meus amigos? Que apareceu na Argentina é exatamente igual. É uma grande coincidência, no mínimo, né? Para não falar outra coisa. Na Turquia, alguns dias antes do terremoto mortal de 6 de fevereiro, reapareceu dessa vez, só que agora aqui na Argentina, pertinho aqui da América do Sul, espalhando o pânico entre os moradores. A nuvem foi vista pela primeira vez na cidade de Bursa, no noroeste da Turquia, em 22 de janeiro, e foi associada por muitos ao devastador terremoto duplo que atingiu a cidade do norte da Turquia alguns dias depois, em 6 de fevereiro. Segundo registros em vídeo e fotográficos, surgiu sobre a cidade de Comodoro Rivadavia, na província de Chubut, na Patagônia. Na Patagônia, isso aqui, meus amigos, no sul da Argentina. Realmente bastante interessante. Agora, eu não sei o que pode ser exatamente isso, meus amigos. Aí eu vou entrar num terreno especulativo. Tá? Aí a gente tem que analisar, tem que ter mais dados. Eu não gosto de ficar chutando. Quando a gente fala, a gente tem praticamente quase certeza. Na dúvida, a gente espera um pouco mais. Mas que isso é estranho, é muito estranho mesmo. Aqui. Documento aqui da agência de 3 letras. A Alemanha construiu 3 OVNIs funcionais em 1945. Para aqueles que dizem, que alegam, mas não existe, quais são as evidências de engenharia reversa? Vou mostrar aqui algumas evidências. Não sabemos quando o primeiro OVNI foi avistado. No entanto, eles chamaram a atenção do mundo antes do fim do segundo confronto mundial. Um documento desclassificado da CIA detalha uma história sobre o famoso engenheiro alemão George Klein, escrevendo sua experiência com tecnologia de disco voador na Alemanha. Abre aspas. Embora muitas pessoas acreditem que os discos voadores sejam um desenvolvimento de pós-guerra, eles estavam, na verdade, em fase de planejamento nas fábricas das aeronaves alemães já em 1941. Está aqui o documento para vocês. Desclassificado. O relatório da agência de 3 letras. Está aqui. Tá, meus amigos? É bom salientar aqui que o próprio Rico Botta foi um dos espiões que esteve na Alemanha junto com outros e ele foi responsável por esse relatório. Chegou até as agências de 3 letras dos Estados Unidos. Abre aspas. O disco voador atingiu uma altitude de 2.000, isso está no relatório, tá? É o que consta no relatório, nesse documento. Não sou eu que estou falando, não é uma psicografia, não é canalização, não. É o que está no relatório aqui da agência de 3 letras. Abre aspas. O disco voador atingiu uma altitude de 12.400 metros, isso em 1941, tá? Em 3 minutos, a uma velocidade de 2.200 km por hora. Klein enfatizou que, de acordo com os planos alemães, a velocidade desses discos chegaria a 4.000 km por hora. Uma dificuldade, segundo o Klein, era o problema de obtenção dos materiais. Eles não tinham os materiais para criar isso em série. Entendeu? Em escala industrial. Por isso que eles fizeram um acordo com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham um complexo industrial que eles não tinham. Entenderam agora? Dos materiais a serem usados na construção dos pires. Mas mesmo isso havia sido resolvido por engenheiros alemães no final de 1945. E a construção dos objetos estava programada para começar. Interessante. Mas para começar em 1945, mas não era o término do segundo confronto? O Bigodinho não tinha perdido? Interessante, né? Vamos embora. Nick Cope, um renomado escritor de aviação, conduziu uma extensa pesquisa sobre o assunto e em 2002 determinou que os alemães estavam se envolvendo em um tipo de ciência que era completamente desconhecida para o resto do mundo e continua sendo mantido um segredo até hoje. Isso levanta questões sobre o que os Estados Unidos podem ter adquirido, já que a Operação Paperclip, em 1958, trouxe vários cientistas alemães proeminentes para a América. Tá aqui, eles aqui, Operação Paperclip. Aqui tá o Arnold von Braun, né, logo na frente, né? Tá ele aqui, isso aqui confundiu. Tá ele aqui, junto com vários generais. Todo mundo integrado aos Estados Unidos. Aí se tornou, virou a NASA. É coisa de louco. Aqui tá nesse livro aqui, tá? Aqui, O Sol Negro, Sociedade do Sol Negro. Interessante. Joseph Ferro, tá aqui no livro. Muito bem. Abre aspas. O pesquisador italiano Renato Vesco argumentou que os alemães, falando em italiano, um abraço à comunidade italiana, um abraço para vocês, os amigos da Itália que estão prestigiando nossas lives. O pesquisador italiano Renato Vesco argumentou que os alemães desenvolveram a antigravidade. Naves em forma de disco e tubulares foram construídos e testados perto do final do segundo confronto mundial. O que, segundo ele, era a explicação adequada dos Foo Fighters, os famosos Foo Fighters do segundo confronto mundial, vistos por vários pilotos americanos e ingleses. Esses conceitos, ele sustentou, foram desenvolvidos pelos americanos e soviéticos que levaram diretamente aos discos voadores. E está aqui no livro do Richter and Olah, aqui, UFOs do século XXI. Livro muito bom, tá aqui para vocês.
O jornalista Christopher Sharp observou que o OVNI misterioso caiu na Itália na década de 30, incluindo os corpos de seus ocupantes na década de 30. A gente fala do caso Roswell. Teve um caso semelhante na Itália e na Alemanha também, do Bigodinho. De alguma forma caiu nas mãos dos militares dos Estados Unidos e foi levado para os Estados Unidos após o fim do segundo confronto mundial. E lá permaneceu. Os corpos supostamente recuperados de um acidente de OVNI antes do incidente Roswell, foram encontrados em 1933, na Lombardia, Itália, durante o governo do Mussolini. Aqui, O acobertamento do incidente foi documentado no escritório de Mussolini, mostrando que ele tomou medidas para manter as testemunhas em silêncio e classificou a nave como ultra secreta. O objetivo era estudar a nave. Uma equipe dos melhores engenheiros e cientistas da Itália foi montada sob a liderança do inventor de rádio, o engenheiro, o Marconi. É o mesmo Marconi que depois fez amizade com o Tesla. Depois saiu de lá, depois do segundo confronto mundial, e foi para os Estados Unidos. Olha que interessante isso daí. Inicialmente não havia um consenso claro sobre a origem do objeto, como alguns especulando que era um alemão devido à aparência das vítimas. No entanto, o documento italiano refere-se à origem da embarcação como desconhecida, indicando falta de provas. Alguns especulando que era alemã. Não, esse objeto aqui, esses voadores que pertencem aos alemães, hein? Tá com o símbolo deles, inclusive. Aqui, no entanto, a reviravolta é mais tarde. De alguma forma, a informação da nave desconhecida recuperada foi confiada ao Papa Pio XII, pelo próprio Mussolini, já que ambos tinham boas relações. Mas depois que Mussolini se tornou um aliado do Bigodinho aqui, o Papa ficou preocupado com a nave, de alguma forma vazou para os Estados Unidos, do Vaticano, após o término do confronto. A nave teria sido trazida para os Estados Unidos, onde supostamente permanece até hoje. Aqui a pergunta: poderia o Mussolini ter compartilhado a tecnologia OVNI com a Alemanha antes do término do segundo confronto? Muito possivelmente. Meus amigos, mais uma evidência da onde que os alemães tinham essa tecnologia. Existem vários modelos diferentes. Aqui está para vocês que eles desenvolveram. Aqui, que é a nave Hannibal 1, 2, 3 e 4, a mais moderna de todas. Aqui, naves Vril, Hannibal, nave Vril também 7, porque eles utilizavam energia Vril, que seria uma forma de energia livre, que era o combustível, na verdade, dessas espaçonaves, a energia que movia essas espaçonaves, a fonte de sua energia. Bem interessante aqui para vocês. O livro As Sociedades Secretas do Século XX, de Jan Van Helsing, que é o livro que eu ganhei, deixa eu estar aqui fácil, que eu ganhei aqui da nossa querida amiga, um abraço, um beijo aí para Thaís Akashimoto. Ganhei aqui de presente a Thaís Akashimoto, quando ela me visitou. Conta que o capitão Hans Kuller falava sobre o conversor de taquion. Conversor de taquion. Pega energia taquiônica, converte energia taquiônica em uma forma de você armazenar energia taquiônica. Isso, para criar energia livre. Que usava o Vril para gerar energia livre para espaçonaves alemães desde a década de 1930. Olha só, tá aqui nesse livro. Desde a década de 1930. Aqui tá a fotinho da Maria Orsic com o símbolo do Vril. Interessante que o símbolo do Vril é um V, todo assim distorcido, que lembra bastante as letras do rock and roll, do heavy metal. Aliás, as letras do heavy metal, essa fonte, foi inspirada no Sol Negro Central. Aqui está a foto da Maria Orsic. A Maria Orsic, que presidia os rituais sexuais do Vril. Agora a gente pode dar especificações de como é isso, que é uma fonte de poder, que vai ser tratado no nosso webinar, no próximo domingo. O estilo das letras de heavy metal foi inspirado no símbolo do Vril e do Sol Negro. Bem interessante. Aqui, meus amigos, só por curiosidade para vocês. A Marinha dos Estados Unidos obteve uma patente, olha só, para uma aeronave avançada semelhante à TR-3B. A Marinha dos Estados Unidos projetou secretamente uma aeronave futurística super rápida semelhante a um OVNI. Revela documentos. Aqui, que pode ser confundida com OVNI. Inventores militares apresentaram planos para uma máquina voadora muito comum que usa um dispositivo de redução de massa inercial para viajar em velocidades extremas. Está um documento aqui com os planos da construção. A patente do TR-3B. Existe. Vazou. Isso significa que a aeronave usa tecnologia complexa para reduzir sua massa e assim reduzir a inércia, a resistência de um objeto ao movimento para que ele possa fazer zoom em alta velocidade. A patente é muito complexa e descreve métodos para reduzir a massa de uma aeronave usando várias técnicas, incluindo a geração de ondas gravitacionais, que foram detectadas pela primeira vez em 2016, após serem produzidas quando 2 buracos negros colidiram. Olha aqui. E mostra também o princípio científico. Abre aspas. É possível reduzir a massa inercial e, portanto, a massa gravitacional de um sistema, objeto em movimento pela perturbação abrupta do fundo não linear do espaço-tempo local. Amigos, o David daí explica isso aqui mais fácil. Eu acho, pelo menos ele foi cientista, ele foi um dos projetistas dessas naves. Ele fala o seguinte, ele fala que as naves antigravidade,
elas têm um campo isolado. Como se elas ficassem isoladas da inércia, então a força G não funciona para eles. Dentro de uma nave antigravidade, você pode tomar um café da manhã numa mesa tranquilamente a mais de 6.000 km por hora, fazendo curvas, né, a 180 graus, sem problema nenhum, e você não vai cair, você vai ficar tranquilo. É como se estivesse na sala da sua casa. Tá? Porque tem um campo, né, um campo de contenção, essa palavra que ele utiliza. É um campo de contenção onde você fica isolado do espaço-tempo, da força da gravidade local, de tudo. Impressionante. Afirma a patente. A aeronave descrita na patente possui uma parede com uma cavidade cheia de gás, que é então feita para vibrar por meio de poderosas ondas eletromagnéticas. Isso então cria um vácuo ao redor da aeronave, permitindo que ela se propulsione em altas velocidades. A nave estilo OVNI pode ser usada na água, no ar e no espaço. Ou seja, coloca qualquer aeronave aí do exército no chinelo. Se torna totalmente obsoleta. Agora, meus amigos, prestem bastante atenção nessa informação. Então, naves de engenharia reversa existem. E eu aqui não apresentei todas as fontes, tem muita coisa, muitas evidências. Eu poderia apresentar também o Bill Tompkins, eu poderia apresentar o Gary McKenna, em 2002, o hacker que entrou no supercomputador da NASA, onde ele mostra as naves antigravidade. Quer dizer, tem muita coisa. Só para dar uma palhinha para vocês. A Carol Rosen, aqui ela, do lado do Wernher von Braun, que tá novinha ainda, né? Aqui a Carol Rosen, do lado do Wernher von Braun, sua assessora, aqui tá o Wernher von Braun, assessora do Wernher von Braun, que trabalhou na NASA como conselheira e secretária pessoal do Dr. Wernher von Braun. Ex-cientista, aqui você entendeu, né? Aqui. Ex-cientista da onde? Aqui, isso mesmo, esse aqui, muito bem. Que inventou as bombas voadoras V1, V2, e mais tarde diretor do programa Apollo, também foi diretor do programa Apollo, Montauk, em 1969. Olha só. A Carol Rose, presidente do Instituto de Segurança e Cooperação no Espaço Exterior, e ex-assessora do cientista alemão Wernher von Braun, teve a oportunidade em várias ocasiões de dar seu valioso testemunho pessoal, testemunho dela, que convivia com ele, sobre o que ele lhe disse, desde a confidencialmente, de forma confidencial. O Dr. Wernher von Braun sobre algumas falsas ameaças, olha só que impressionante isso daqui, que já foram planejadas com antecedência pela elite do poder. Power, aqui. Vocês entenderam, meus senhores? Tá bom, muito bem. Presta atenção nisso aqui, olha só. Primeiro, haveria uma ameaça russa. Russa sou muito perigosa, ameaça comunista, na verdade, né? Que deu origem à Batalha Fria, né? Você entende, né? Guerra Fria, tal. Lá na década de 50, na década de 60 começaram assim. E aos poucos eles iam tirar a liberdade das pessoas, né? Aos poucos, passo a passo, reduzindo as liberdades, justificando, usando isso como pretexto para tirar as liberdades individuais, né? Cada vez mais apertando o cerco, para que no final viesse o tão sonhado, né? Você entendeu, né? Que é o plano deles, né? A coisa. 2. Depois disso, a segunda etapa, que funciona igual um foguete, né? Foguete que tem vários estágios diferentes, né? Segundo estágio. O segundo estágio seria depois a ameaça de pessoas malvadas do Oriente. Sabe aquelas pessoas malvadas do Oriente? Começou lá em 2001, né? Como o BIM, né? Entendeu? Tá aqui, né? Exatamente. Haveria muita conversa sobre isso e a exemplo do que tem acontecido. Depois teve o BIM, teve a questão da batalha do Iraque, né, Saddam Hussein, toda aquela coisa, né? Quem já é da década de 90, que com certeza grande parte do nosso público sabe muito bem do que eu estou falando. A ameaça, né, das pessoas malvadas do Oriente Médio. Né? Muito bem, terrorista, né? Isso aí. Depois, elementos que podem deixar as pessoas debilitadas. Muitos elementos depois disso viriam também com essa. Seria a terceira etapa, né? A gente já conhece. Muito bem. Tudo isso já aconteceu, tá, meus amigos? Agora o que está faltando? Está faltando isso aqui. Quarto. E finalmente continua explicando a doutora Rose, tá aqui ela, mais velha, tá? Muito bem. E de acordo com Wernher von Braun, eles culminariam com uma falsa ameaça alienígena. De acordo com a testemunha de Carol Rose, as 4 ameaças que seriam apresentadas à população mundial nos anos seguintes eram todas inverídicas. Tá? Muito bem, legal. Impressionante, realmente impressionante. Um dos objetivos dessas ameaças era justificar o lançamento do programa militar, palavras da Carol Rose, conhecidas como Star Wars. Um nome bastante peculiar, né? Um sistema de defesa militar planetário, incluindo satélites e alguns equipamentos a laser. Já viram isso? Satélite, equipamento a laser. Interessante. Supostamente capaz de neutralizar qualquer ataque de míssil intercontinental. E esse programa, de fato, foi apresentado em março de 1983 pelo Ronald Reagan. O projeto Star Wars, né? As armas de energia direcionada. Né? Todas essas ameaças ajudariam o cartel bancário a prosperar. Olha, segundo a Carol Rose. E assim aumentar o poder dos governos do complexo industrial militar. O projeto Blue Bee, tão conhecido, foi uma das denunciantes, não foi só o Sérgio Monassi, não.
recriaria, através de hologramas, uma suposta invasão alienígena na Terra, enquanto o sistema militar espacial Star Wars, promovido pelo governo do Ronald Reagan, atacaria diretamente a população mundial, fazendo-nos acreditar que é um ataque alienígena. Segundo isso aqui, são palavras da Carol Rose. Tá? O projeto Star Wars, só para quem não sabe, é Iniciativa Estratégica de Defesa, no inglês, Strategic Defense Initiative, CDI, informalmente conhecido, ou apelidado, né? Star Wars. Muito bem. Agora a gente vai entrar nas atualizações do Benjamin Funford, dia 3/2 de 2023. Parece que todos esses lançamentos de OVNIs públicos, né, no estado profundo, está finalmente lançando seu projeto de uma falsa invasão. Isso é apenas parte da narrativa espacial e andamento da mídia controlada pela cabal ocidental. Fatos que provam que as coisas ficaram muito estranhas ultimamente. Vamos lá ver esses fatos agora, nesse instante. Uma vórtice é formada no polo norte do Sol. E eu mostrei para vocês, né? Na última live. Uma vórtice, um portal foi formado no polo norte do Sol. Fato 2. Foi outro balão espião chinês. O Pentágono confirmou que acabou de abater outro objeto de grande altitude que sobrevoava o Alasca. Outro objeto. Fato 3. A China está se preparando para algo? Pergunta, né? Uma pergunta válida. Um satélite chinês aparentemente acabou de disparar uma parede de misteriosos lasers verdes perto do Havaí. E é verdade. Que será isso? O que será que eles estão tramando? Lasers verdes aqui. Interessante isso aqui. Né? Bem interessante mesmo. Vamos para o próximo. Quarto, lá no Havaí. Os militares dos Estados Unidos acabaram de testar o lançamento de um míssil balístico intercontinental Minuteman 3. Minuteman 3. Estamos sendo informados de que esse lançamento foi planejado como mensagem para a Rússia. Muito provavelmente, né, para tentar intimidar a Rússia. Para aquele negócio que eu falei para vocês no início da live. Né? Se não podemos ter um mundo, ninguém terá. Então eles trabalham com essa hipótese também. Quinto, a grande mídia está ignorando quase inteiramente uma das histórias mais importantes da década, sobre o que aconteceu ali no Nord Stream 1 e 2. Enquanto isso, na televisão russa, eles estão falando sobre como essa revelação poderiam literalmente desencadear um confronto mundial, porque seria um ato de batalha, né? Seria algo ofensivo. Né? É verdade. Sexto, uma multidão extremamente furiosa de ativistas radicais invadiu o Capitólio do estado do Oklahoma. Você está sabendo disso? Claro que a grande mídia não vai mostrar. Durante a sessão, mas ninguém na grande mídia ousará chamar isso de uma insurreição. Aqui, o pessoal da esquerda americana lá invadindo o Capitólio, vai ali no local do Oklahoma, né? Mas aí não tem problema nenhum. Aí não é insurreição. Aí tá tranquilo. Qualquer semelhança não é coincidência. Né? É isso. Já viu isso aqui, tem outros locais se repetindo. Muito bem, aqui. Seria engraçado, você vê que tem um padrão no mundo inteiro, as coisas são mais ou menos parecidas no mundo inteiro, não é muito diferente daqui não. É tudo mais ou menos igual, sempre com o mesmo roteiro. Seria engraçado se o histórico da cabal ocidental não significasse que eles provavelmente planejam culpar os alienígenas, olha que interessante, planejam culpar os alienígenas pelas mazelas do mundo. Então todas as desgraças, todos os problemas do mundo é culpa dos ETs. Por que você não tem picanha? É culpa dos alienígenas. Não é do Lula. Não, claro que não é do Lula. É culpa dos alienígenas. Por que você está sofrendo? É culpa dos alienígenas. Por que você está padecendo? É culpa dos alienígenas. Por que não teve aumento do salário mínimo? É culpa dos ETs. Agora tudo será culpa dos extraterrestres. Os únicos... Por que está acontecendo esse confronto lá na Urântia, lá na Ucrânia? Culpa dos alienígenas. É tudo culpa dos ETs. Todos agora já acharam culpado por todas as mazelas, por todos os problemas da humanidade. É tudo culpa dos extraterrestres. Os únicos alienígenas que precisamos combater são os líderes fantoches do cartel bancário pelo mundo. Esses marionetes são especialmente perigosos, agora que enfrentam a falência de sua principal ferramenta de aplicação da lei, nos Estados Unidos Corporation. A corporação dos Estados Unidos está colapsando, está com seus dias contados. Agora está se tornando público. O presidente do Bank of America, Brian Moynihan, disse à CNN, sou eu, temos que estar preparados para uma moratória da dívida soberana dos Estados Unidos. A coisa está ficando feia, está ficando preta. Está complicado, está bem complicado. Uma saia justa tremenda. Impressionante, né, meus amigos, o que está acontecendo no mundo. Vamos para o próximo. Aqui, para você falar, mas será que isso é verdade? Tem fonte, tá aqui. A corporação do segundo maior banco da América está se preparando para um possível calote da dívida dos Estados Unidos. Calote na dívida dos Estados Unidos. A gente via isso por parte da Venezuela, nos países aí socialistas, e agora vindo da parte dos Estados Unidos. É, no mínimo, surreal. Aqui, 2 tentativas anteriores. Presta atenção nisso, meus queridos.
duas tentativas anteriores para destruir as economias do mundo e deixar as nações de joelho para o reset de Davos simplesmente não funcionaram. Uma entre, vocês sabem, né, começou ali em 2020, né, terminou recentemente, e depois com esse impasse da Ucrânia. Como ambas fracassaram miseravelmente, os senhores do mundo, para destruir, para acabar com as economias do mundo, para todo mundo depender de Davos, para começar um novo reset e aumentar ainda mais esse processo de endividamento, onde as pessoas seriam escravizadas literalmente pelos metacapitalistas, tá? Que estão perdendo o seu reinado, estão agora atirando para todos os lados. Desde distrações, desde distrações narrativas que possam promover o pânico e desastres ambientais. Tudo que possa levar o mundo ao caos. São os agentes do caos. Porque eles estão exatamente como o diabo, retratado no Apocalipse 12, versículo 12. O diabo desceu até vós, até vocês, e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Pouco tempo lhe resta. Esta que é a verdade. Por isso que eles estão tão desesperados. A inflação mensal dos Estados Unidos em janeiro foi de 0,5%, levando a taxa anual para 6,4%. Isso aqui é um desastre para os Estados Unidos, tá? Segundo dados oficiais publicados na terça-feira. 14. Os cidadãos comuns foram os mais afetados pela inflação anual, com o preço dos alimentos crescendo 11,3% e os da energia aumentando 8,7%, enquanto a chamada inflação básica é de apenas 5,6%. Esses números podem forçar o Federal Reserve a aumentar a taxa de juros. Antes, a entidade considerava reduzir a taxa diante da desaceleração da inflação anual, após o nível recorde de 9,1% em junho. Aqui, meus amigos, o desastre que aconteceu, o desastre ambiental de Ohio é chamado de Chernobyl 2.0. Jornalistas relatam. Censura. Então, aconteceu, meus amigos, que um trem de 150 vagões descarrilhou em Ohio no dia 3 de fevereiro. Cerca de 50 vagões saíram do trilho, sendo que 20 deles carregavam materiais perigosos. O acidente causou vazamento de cloreto de vinila, material que explodiu, pegou fogo e liberou uma enorme coluna de fumaça preta no ar. Algo aterrador, uma cena apocalíptica. O governo dos Estados Unidos foi eficaz em esconder o desastre dos holofotes internacionais, embora as tragédias já tenham ocorrido há 10 dias. Só agora, depois de 10 dias, que eles foram notificar, eles esconderam isso por 10 dias, mas isso é uma coisa que não tem como esconder por muito tempo. Não tem, é impossível. Só agora as dimensões, não tem como colocar uma coisa desse tamanho debaixo do tapete. As dimensões da catástrofe começam a ganhar as manchetes pelo mundo. Meus amigos. Aqui fala quando uma família, se inscreveu em 2021 para ser figurante do filme Ruído Branco, aqui, White Noise, em inglês. Eles responderam que seria uma distração divertida de sua vida cotidiana, no colarinho azul da cidade, da Palestina Oriental, em Ohio, dos Estados Unidos. Só que, infelizmente, isso acabou acontecendo de verdade. Ou seja, o filme se tornou realidade, pouco tempo depois. E eles ficaram impressionados. Olha só, a gente participou do filme e o filme está acontecendo. Incrível. Impressionante esse tipo de coisa. Aqui, meus amigos, o filme de 2022 foi rodado em Ohio. Foi rodado exatamente no mesmo local. Haja coincidência, né? Porque é o que eu falo, meus amigos. O filme de catástrofe, de repente, acontecer é normal, tudo bem. Um abalo sísmico, acontece. Você faz filme, vai acontecer. Agora, o estranho é quando ele é rodado na mesma cidade, no mesmo país, e com um roteiro exatamente igual, com um trem também que descarrilhou, é a mesma coisa. Aí é um pouco demais, né? Vamos convir aqui, né, meus amigos? O filme de 2022 foi rodado em Ohio, é baseado em um romance de Don DeLillo. O livro foi publicado em 1985, logo após o desastre químico, aqui em Bhopal, na Índia, que acabou desencarnando 4 mil pessoas. O livro e o filme seguem a família fictícia de Gladney, o casal e seus 4 filhos, enquanto fogem de um evento tóxico aéreo, e depois voltam para casa e tentam retomar suas vidas normais. É bem interessante. Um golpe esmagador. No dia 3 de fevereiro, Ratner estava assistindo ao jogo de basquete, lá tranquilo, na sua casa, com sua família, e sua filha na escola local, quando o acidente aconteceu. Ele não ouviu por causa do barulho do jogo, mas quando eles saíram do prédio, ele pôde ver aquele enorme incêndio, aquela nuvem de fumaça. Ele gravou alguns segundos do vídeo em seu telefone celular. Sua família voltou para casa e ficou a menos de 1 quilômetro do local do acidente, durante a noite. Ele disse que eles ouviram sirenes, mas obtiveram poucas informações. Não sabíamos exatamente qual era o perigo. Aqui teve um repórter que foi detido, tá, meus amigos? Estava lá, não podia, vai mostrar. O repórter Evan Lambert, correspondente da rede de televisão New Nation, foi preso enquanto fazia seu trabalho de cobertura na cidade de Palestina Oriental. Aqui, que é conhecido lá como Palestina Oriental, em Ohio. Pouco antes de uma entrevista coletiva com o governador de Ohio. A polícia local solicitou a Lambert que ele interrompesse sua transmissão ao vivo. Que coisa. E foi aqui detido, tá aqui as imagens, tá? Aqui a imagem não, a fotografia. Tá o post. Impressionante. Que coisa, né, meus amigos?
Impressionante. Aqui. BD rejeita assistência federal em desastre para acidente em Ohio, afetado por desencarrilhamento de trem tóxico, relatório. Complicado, né, meus amigos? Só que pro Zelensky não falta dinheiro. Aí ele manda sem problema. Agora, para os seus próprios irmãos americanos, aí não tem dinheiro, né? Não tem assistência federal. Um absurdo. Isso é um tapa na cara do povo americano. Eu não consigo entender que depois disso, porque é uma sucessão de presepadas do BD, uma atrás da outra, eu tô começando a pensar que americano tem sangue de barata, porque não é possível uma coisa dessa. É uma atitude totalmente inaceitável, desumana, absurda. Você tá entendendo? Não temos dinheiro para assistir as famílias aqui, dinheiro federal, não, mas pro Zelensky, aí tem, aí não falta dinheiro. Que coisa, né? Que coisa. A administração do presidente BD rejeitou um pedido de assistência federal para desastre do governador Ohio, Mike DeWine, em resposta ao desencarrilhamento de trem da Palestina Oriental no início desse mês. Isso aqui é um verdadeiro tapa na cara do povo americano. Né? Aqui. Tem mais, não para, meus amigos. Agora tem um surto, virou epidemia. Agora virou epidemia de incêndio. É desastre aqui. Incêndio em usina de energia renovável em Doraval está sob investigação. Aqui. Um grande incêndio ocorreu em uma usina de energia renovável em Doraval, Flórida, e está queimando há mais de 5 dias seguidos, espalhando-se por vários andares. A fumaça produzida está causando um risco à saúde suficiente para emitir um aviso de abrigo no local. E o pior, meus amigos, isso contamina o solo, meu raio. Vai comprometer até a questão alimentar, tem riscos à saúde seríssimos. Então, algo dessa magnitude, mas não tem dinheiro federal. Não tem. Não. Olha, eu não entendo. Tem certas coisas que eu não consigo entender. Vamos pro próximo. Mais uma hora vai acordar. Só que quando acordar, vai ser com tudo, né? Acho que vai acumulando, né? Quem sabe uma hora explode de uma vez. Aí, se você está nos Estados Unidos, cobrem os seus representantes, né? Porque isso aqui simplesmente não pode ser deixado barato, isso é um absurdo. Né? Não pode uma coisa dessa. Aqui. Outro grupo de insiders, continuando aqui com a dissertação do nosso queridíssimo jornalista Benjamin Funfort, outro grupo de insiders, a família Rothschild, também tomou medidas para retirar os Rothschild Corporation. Né? Foi um compromisso que é tratar o que acontece dentro da família com um assunto privado. Isso, coisa de família. Uma grande reforma está ocorrendo sob a supervisão dos chapéus brancos. Parece que um acordo mútuo foi alcançado. Diz fonte da Mossad, segundo o Benjamin Funfort. Ele observa que os Rothschild disseram em seu comunicado à imprensa que Macron é seu filhinho. Ele é nosso filhinho. Família Rothschild fechará capital de bancos de investimentos listados em Paris. Aqui a fonte para vocês. No entanto, uma análise objetiva. Por que, meus amigos, que ele é tido como filho dos Rothschild? Analogamente falando. Por quê? Porque ele trabalhava no banco. Esse banco, exatamente. O Macron saiu daqui. Rothschild Company. Corporation. Lá da França. Exatamente. Ali. Ele trabalhava aqui. Ele continua trabalhando. Até hoje. Muito bem. Vamos pro próximo. No entanto, uma análise objetiva dos fatos mostra que os Rothschild realmente faliram. Todas as nações francesas estão em revolta aberta, com manifestações em mais de 300 lugares, depois que Macron anunciou planos para surrupiar aqui, no caso, confiscar as pensões das pessoas. Olha aqui os focos, né, de manifestantes. Somente em Paris, 500 mil pessoas se manifestaram contra o Macron. Os Rothschild também enfrentam manifestações diárias de centenas de milhares de pessoas em suas colônias de Israel, na sua colônia de Israel, enquanto os judeus se levantam contra o sistema. Então, porque eles também são oprimidos, tá, meus amigos? O povão judeu está oprimido do mesmo jeito como é em toda parte do mundo. São vítimas também. Seus líderes, antorchas. Além disso, eles são sistematicamente expulsos da África para que não possam mais saquear esse continente. Saquear o continente africano rico em recursos naturais. O ministro das Relações Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop, falando em nome de muitos países africanos, olha só, não está falando só, não está representando apenas Mali, mas a Liga dos Países Africanos. Diz que seu país substituiu as tropas francesas por forças de segurança privadas russas. Não trabalhamos mais para a França, que trabalha indiretamente para os Rothschild, entenderam? Não trabalhamos mais com os globalistas. Que coisa fantástica, maravilha. Palmas aqui para os nossos amigos africanos. Sensacional essa atitude. Sensacional, realmente digna de aplausos. Privadas russas, abre aspas, no que diz respeito à França, chegamos todas às conclusões, disse ele. Disse ele, esta cooperação não atendeu aos desejos do povo de Mali, acrescentou. E está aqui, meus amigos, a Liga Africana fazendo um acordo formal com os russos rompendo com a União Europeia. Está cansado de ser explorados por eles. A cooperação de Mali com a França nunca atendeu às aspirações de seu povo, diz autodiplomata. Aqui é o lado do Lavrov, que maravilha.
É maravilhoso, né? Sensacional. Fantástico. Notícia muito boa. Aqui. Tem mais. Sputnik Brasil. Petição alemã pedindo fim de ajuda militar a Kiev tem 500 mil assinaturas. Hora de nos ouvir. Os alemães não estão muito felizes com isso, né? Mandando dinheiro de fortunas e fortunas e milhões e bilhões, tudo para os Zelensky, né? Aqui. Mais de 506 mil pessoas assinaram uma petição pedindo ao chanceler alemão Olaf Scholz que interrompa o fornecimento de armamento para Kiev, inicie as negociações de paz. E eles querem agora. Não aguento mais esse negócio. De acordo com o site Change.org. Segundo a autora das petições, as forças ucranianas não serão vitoriosas contra a maior potência nuclear do mundo. Falou o óbvio, né? Que todo mundo já sabe. Então, para que conseguir ficar? Para quê? A preço de quê? Nós ganhamos o quê com isso? O quê? Inflação, desabastecimento, crise energética. É isso que a gente ganha. Porque, com certeza, chegaram ao que é o óbvio. Esse paizinho nanico não vai resistir. Vocês estão a quê? Vocês estão simplesmente prolongando isso para quê? Para destruir? Para nos estrangular financeiramente? Para causar uma crise mundial? Será que é isso? De repente, está aparecendo, pelo menos. O povo acordando na Alemanha. Parabéns aos alemães. Muito bem. Aqui, segundo as autoras da petição, as forças não serão vitoriosas. Aqui, os autores da petição. Aqui, não sou eu. Contra a maior potência do mundo. Em suas avaliações, aqui militar no mundo. Em suas avaliações, o conflito em curso só terminará com uma despovoada e devastada Ucrânia. E é exatamente isso que vai acontecer. Não existe outro desfecho. Parabéns ao povo alemão pela iniciativa. Pressionando o Scholz para incentivar um cessar-fogo e negociações de paz. A petição ressalta que a negociação não significa uma rendição, mas um caminho para garantir que o número de desencarnados do conflito não chegue a centenas de milhares, tá? Centenas de milhares. Muito bem. O povo já está começando a ter um esclarecimento. Muito bem. Tem que voltar atrás. Não tem como. Aqui. Os Rothschild, em seu cúmplice Rockefeller, dos Estados Unidos, né? Os Rothschild na Europa e os Rockefeller dos Estados Unidos, também estão sendo expulsos do Oriente Médio. Maravilha! Aqui. Arábia Saudita, de parabéns, merece nossos aplausos. Maravilhosa atitude aqui. Você vê que a aliança está ganhando no corpo, criando força em vários locais do mundo. Estão sendo expulsos do Oriente Médio e de outros lugares. No Oriente Médio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sempre ele, Sergei Lavrov está em todas, hein? Construiu uma enorme aliança antiglobalista, que agora inclui Turquia, Irã, Iraque, Síria, Egito e Arábia Saudita. No último domingo, 12 de fevereiro, o embaixador russo na Arábia Saudita, o Sergei Kozlov, disse que a Rússia e a Arábia Saudita intensificarão seus esforços para expandir a cooperação técnico-militar. Aqui é a fonte para vocês, meus queridos. Aqui. Rússia e Arábia Saudita assinam o Pacto de Defesa. Maravilhoso. Muito bem. Vamos para o próximo. O ex-rival da Arábia Saudita, Irã, cujo país acaba de ser atacado simultaneamente por Azerbaijão, Israel e Ucrânia, agora faz parte de uma aliança para libertar o planeta. Seu presidente acabou de visitar a China. Olha que interessante, abre aspas. O governador-geral do Banco Central vai acompanhá-lo no esforço da cooperação entre dois países no setor bancário e nas negociações para a abertura dos mercados cambiais. Disse a fonte iraniana. De acordo com uma fonte do governo russo, Netanyahu virtualmente vinculou a questão do conflito russo-ucraniano ao atual agravamento das relações israel-iranianas. Veja que tem um vínculo, é a mesma coisa, uma coisa está puxando a outra. É uma sombra. Então esse conflito Israel e Irã se tornou uma sombra do conflito, do confronto, desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Você pode ter certeza de que ele está ciente de que aconteceu na Turquia. Isso foi parte de uma tentativa fracassada de intimidar. Você entendeu? O povo turco. Retornar ao globalismo. Foi isso aí. Muito bem. Próximo. Toda essa turbulência é causada pelo fato de corporações norte-americanas ter perdido o prazo de pagamento de 31 de janeiro. Eles tinham que pagar a dívida, não pagaram. Então são os caloteiros aqui, olha só. Dívida, 31 de janeiro. E ter até essa semana para captar recursos ou quitá-los para os mercados financeiros. Isso significa que algum tipo de mega evento, cisne negro, que vai abalar todas as economias do mundo, é muito provável. Isso pode significar o fechamento total dos mercados de ações e títulos, bem como o do governo dos Estados Unidos. Isso será seguido pela reorganização dos Estados Unidos sob o capítulo 11 do Código de Falências. Falir. A falência geralmente resulta em quê? E quando alguma coisa entra em colapso, entra em falência, o que acontece? Qual é a consequência natural? A falência geralmente resulta em uma mudança na liderança. Olha que interessante. Além disso, como parte dessa reorganização, os Estados Unidos poderia se fundir com o Canadá e a América Latina. Que interessante, mudar completamente. A falência geralmente, presta atenção nas palavras aqui do Benjamin Fufort, resulta em uma mudança na liderança. O presidente do Banco Mundial deixará o cargo 1 ano antes do previsto, que ninguém sabe por quê. Totalmente injustificado.
O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse à sua equipe em uma carta que planeja deixar o cargo até o final do atual ano fiscal, porque sabe que simplesmente todo esse sistema fiduciário irá ser implodido. Então ele já está caindo fora, pegando as suas malinhas e saindo de fininho. Ano fiscal do banco termina no dia 30 de junho de 2023, enquanto o mandato do Malpass, no caso, deveria expirar apenas no dia 9 de abril de 2024. Primeira-ministra da Escócia renuncia ao cargo. Está aqui também. Né? Interessante. Muito bem. No entanto, diferentes fontes tinham opiniões diferentes sobre o que aconteceria. Uma fonte de Programa Espacial Secreto, SP, diz, uma das fontes do Benjamin Fuford, que são preservadas a sua identidade, obviamente, como faz seu padrão de todos os jornalistas do mundo, abre aspas, eles saberão que nos idos de março, a realeza asiática e a fonte de inteligência polonesa também esperam um grande anúncio em março. Um grande anúncio em março. Uma fonte de inteligência canadense espera que algo drástico aconteça em 17 de fevereiro, né? Não aconteceu nada assim tão grande. Enquanto isso, o chefe do MI6 mantém silêncio no rádio. No entanto, podemos ter certeza de que a China definitivamente não tem mais planos de financiar os Estados Unidos. O governo chinês acaba de divulgar uma lista de 20 países que os Estados Unidos invadiram desde o fim do segundo confronto mundial. A China pede a todos os países que nunca se esqueçam que quem é a verdadeira ameaça ao mundo. Houve indignação na comunidade ocidental sobre os Estados Unidos. Houve gritos altos de acusação, sanções foram impostas aos Estados Unidos, pelo menos uma vez, nunca. Né? Os chineses se recusaram a visitar a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen e secretário de Estado Anthony Blinken, para receber dinheiro. E também não retornarão as ligações do secretário de Defesa Lloyd Austin. Né? Como a Cruz Vermelha levantou $500 milhão para o Haiti e construiu apenas 6 casas. Esse artigo aqui é muito forte. Mas o mesmo sem dinheiro chinês, não se deve esquecer que o MK era boa em escolher um banco no passado. Ela pode ter conseguido fundos da Cruz Vermelha para auxílio, né? Cruz Vermelha para auxiliar, né? Porque eles são muito preocupados com as pessoas, principalmente aqueles que sofreram essa tormenta aí, esse episódio dramático lá na Turquia. Você lembra do Haiti? Os Clinton levantaram 500 milhões e construíram apenas 6 casas. É isso mesmo, 500 milhões, só 6 casas. Casas bem caras mesmo, devem ser mansões gigantescas. Né? De acordo com a forma, só temos que esperar a ver como e quando o sistema financeiro dos Estados Unidos entrará em colapso. Mas vai explodir. Isso é uma certeza matemática. O que não precisamos esperar, no entanto, é o desmantelamento contínuo e muito visível das estruturas de poder da cabal em todo o mundo. A batalha está formando na Austrália. A fonte diz, a situação na Austrália está muito ruim agora. Os preços dos mantimentos, gasolina, utensílios domésticos estão subindo cada semana. Sua fonte acredita que haverá uma revolução em breve, pois os cidadãos não poderão mais apertar os parafusos contra o povo. Ele acrescentou, abre aspas, a Austrália pode ser o catalisador de uma revolução mundial. O setor imobiliário estagnou, pois as taxas de juros subiram 3% para 6%, e as pessoas lutam para sobreviver. Portanto, os bancos não perdoam os empréstimos hipotecários. Isso aqui é uma das nossas fontes de OVNIs diz sobre as recentes notícias da maré espacial. Abre aspas. Os governos estão fazendo um esforço para nos informar o que isso diz sobre o que os beneficia para que saibamos. Eles estão definitivamente escondendo algo muito importante que está prestes a acontecer. Então, meus amigos, segundo aqui, uma fonte de OVNIs diz que as recentes notícias de maré espacial é para tentar esconder algo que está batendo as portas, que é a divulgação e o desembarque dos extraterrestres. Aqui, meus amigos, encerrando a nossa live, que já está bem cumprida, só de notícias, hein? Aqui, guardado, o Benjamin Fuford, a fotinho dele aqui. Todas as religiões trabalham com extraterrestres, porém dizem que não acreditam em extraterrestres. Isso é uma grande verdade. Né? Todas as religiões do tempo da Síria, Babilônia, Egito, eles se comunicavam, na verdade, com extraterrestres, que eles entendiam que eram deuses. Sempre foi assim. Nesse grande negócio, a carta da religião pode ser jogada. Quase todas as religiões adoram alienígenas, ou acreditam em alienígenas, e nem sabem disso. Cristianismo. Adoração a Jesus. João 8:23. Eu não sou desse mundo. De fato, Jesus não era desse mundo mesmo, porque ele era um extraterrestre. Islã. O profeta Muhammad estava meditando sozinho na caverna de Hira, quando o anjo Jibril, não da terra, olha só, extraterrestre também, desceu até ele e disse-lhe para ler ou roer as palavras de Alá, Deus. No hinduísmo. Os hindus acreditam que os cosmos é habitado por inúmeras divindades e seres espirituais. Deuses e deusas, ou devas, alienígenas. Que influenciavam ativamente o mundo, interagem com as pessoas. Como isso em mente, aqui estão os últimos avistamentos de anjos, gênios, devas ou OVNIs, dependendo do seu entendimento. Muito bom, o Benjamin Fuford é um ótimo escritor, muito bem colocado. Aqui, estranhos objetos não identificados sobre a Alemanha e a Suíça. Tá aqui, as imagens aqui, bem interessante, tá aqui, meus amigos. Aqui, OVNI voando muito rápido, aqui de perto, essa aqui é a imagem aberta, tá no cantinho aqui, em zoom, olha só que interessante, tá aqui.
Voando muito rápido. Mesma imagem anterior com zoom. OVNI sobre o Golfo do México. Aqui, objeto semelhante visto sobre o Alasca e a Colômbia. Exatamente igual. Análogo. Fantástico. Realmente sensacional. Retornando aqui a nossa espaçonave. Gratidão pela presença de todos vocês, meus amigos. Então, coloquem isso em mente. Estamos nas jogadas finais. Não vai demorar muito. É uma questão de associação, a juntar as peças. É muito importante você, que chegou no meio da live, assistir desde o começo, porque se você assistir do meio para frente, você está suscetível a chegar a algumas conclusões, assim, não muito apropriadas. É possível, porque é um conjunto de fatores, para que realmente possamos fazer uma leitura correta do que se passa no mundo. Tá ok, meus amigos? Gratidão, a Cúria Matê. Amanhã eu estarei no canal da Paula Cabral, tá? Quantic e Desperte. Amanhã, às 9 horas da noite. Então já convido vocês a estarem na live da Paula Cabral. Amanhã eu serei convidado, né? Eu sou convidado no canal da Paula Cabral. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Dá uma olhadinha também no site a respeito das inscrições, né? As inscrições para o nosso webinar sobre energia criadora, o VRIO, tá? Informações inéditas, porque a gente vai fazer o passo a passo, tá? Para maiores de 18 anos, tá, meus amigos? Porque aí é bom que a gente vai ter mais papas na língua, a gente pode falar os termos corretos mesmo que tem que ser, né? A gente vai poder desenhar, e com certeza vai ser muito rico, vai ser muito produtivo, e vai agregar muito na vida de todos vocês. Tá ok, meus amigos? Gratidão e até amanhã. Eu ia falar até terça-feira, mas na verdade até amanhã. Amanhã terá live, só que será no canal da Paula Cabral. Tá ok, meus amigos? Um beijão no coração de todos. Até amanhã.